Olá pessoal, tudo bem? Então hoje vamos fazer a aula de número 4 sobre a economia global. Essa aula, gente, ela tem como um ponto fundamental aí a ideia do mercado financeiro e a sua relação dentro da atual economia e aí o peso das transnacionais nessa nova realidade econômica, beleza? Então, olha só, quando a gente olha um pouquinho aqui para o slide, percebemos que o mundo hoje ele vem adotando cada vez mais as chamadas medidas neoliberais. Essas medidas elas sempre acabam sendo conhecidas como a ideia de um Estado mínimo, ou seja, não um Estado inexistente, mas um Estado que ele vai adotar cada vez políticas aí menos atuantes, principalmente na economia, tá? Essas medidas aí, elas tendem o quê? A facilitar principalmente a internacionalização da economia do país, ou seja, ajudar que ele se integre cada vez mais à economia global. Se você precisa se integrar à economia global, claro, é necessário você trabalhar, pensar na cartilha que aí os principais atores do cenário global acabam usando. Daí que a gente tem esse termo, regulação global, ou seja, adotar medidas que tendem a aproximar cada vez mais a estrutura econômica, as políticas, as leis do seu país a um padrão mais internacional. Isso tudo é muito favorável para quem? Para as empresas transnacionais, olha o nome, transnacionais. A gente até pode pensar com a ideia de que são empresas que acabam transpondo, ultrapassando as fronteiras dos diferentes países. Empresas que vão atuar em diferentes países aí do mundo. Tudo bem? Bom, claro, se você tem cada vez mais empresas buscando internacionalizar a sua economia e os países aceitando essa nova proposta, de maneira geral, adotando medidas econômicas, jurídicas, que possam trazer uma regulação mais internacionalizada, mais padronizada, tudo isso acaba facilitando a fluidez, os fluxos, tanto de informação quanto de mercadorias pelo mundo. Tá? Por isso que a gente acaba falando que o neoliberalismo vai trazer um Estado mínimo, uma regulação internacionalizada e aí uma maior fluidez pelas fronteiras globais. Tudo bem? Bom, tem aí uma questão importante, queria chamar a atenção para vocês, que é fundamental não colocarmos de forma muito generalizada essa noção de fronteira se internacionalizando. Porque há alguns fluxos, o exemplo aí mais clássico é justamente a ideia do fluxo de pessoas, principalmente a questão da migração internacional. O que você precisa lembrar quanto a isso? Que a migração internacional ela vai ser aí um dos exemplos mais didáticos, não de abertura de fronteiras, de facilitar os fluxos, mas pelo contrário, não é? A ideia do quê? De você restringir esses fluxos, principalmente nos países desenvolvidos, que são aqueles que mais recebem imigrantes, porém, hoje, eles estão com políticas cada vez mais, a maioria deles, de restrição da entrada dessas pessoas. Tá? Já no cenário econômico, pelo contrário, você tem países que buscam cada vez mais facilitar, abrir mais as fronteiras e incentiva que outros também façam. Tá? Bom, tem também um mapinha no slide, vamos aumentar aqui o slide, que aí o que a gente percebe? Que eu tenho um cenário internacional dos fluxos comerciais do planeta. Dá para destacar principalmente a região europeia, e se olharmos um pouquinho aí, a ideia da esfera, esse círculo mais verde, ele está mostrando comércio dentro da região. O que facilita esse comércio dentro da Europa? É justamente a existência de uma regulação, claro que não global, mas regional. É sempre bom lembrar que você tem o bloco econômico da União Europeia. Tudo bem? É uma forma de regulação, padronização de alguns fatores jurídicos, econômicos, que tendem a facilitar as trocas de mercadorias aí dentro do bloco europeu. Claro, o exemplo mais clássico, provavelmente, é a moeda única que vários países do bloco acabaram adotando. Então, olha só, uma política monetária
comum para alguns membros, a chamada Eurozona, que vai facilitar aí esse comércio dentro da região da Europa, tá? Bom, tem também setas bem grandes que indicam que você tem um comércio forte da Europa com outras regiões do mundo. A bacia do Pacífico, onde você tem grandes economias, Japão, os tigres asiáticos e a China. Hoje a economia aí que vem tendo são uma das grandes forças da economia mundial, beleza? Bom, e depois na América do Norte, lembrar que a maior economia do mundo está aí, o maior mercado consumidor do mundo, os Estados Unidos, ainda se encontram, né, como um dos grandes players globais. Tudo bem? E você tem áreas mais periféricas. Olha a gente aqui na América Latina. Você pega a turma da África, o Oriente Médio, com um volume comercial muito menor. Tá? O que a gente tem que lembrar dessa situação? São países que acabam vendendo produtos de menor valor agregado. Um exemplo, Oriente Médio, o peso que o petróleo tem na economia deles, a África. Tá? Se eu pegar aqui na América do Sul, grandes países exportadores de commodities agrícolas e ou minerais. Tá? Bom, uma outra questão legal para a gente lembrar é justamente o quê? Que o neoliberalismo ele começa no Reino Unido, no finalzinho dos anos 70, depois ele vem para os Estados Unidos, já nos anos 80, ao longo da década de 80, e a partir dos anos 90, várias outras regiões do mundo, principalmente os países não desenvolvidos aqui da América Latina, começam a adotar essas medidas neoliberais. Essas medidas aí, elas vieram principalmente dentro de um consenso que foi conhecido como Consenso de Washington, em que o governo americano vai favorecer a adoção dessas políticas. Tá? Até tem uma charge que acaba facilitando a nossa interpretação, olha só, obviamente representando o governo americano via instituições internacionais, como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, que eles buscam aí incentivar políticas que possam facilitar as trocas comerciais do mundo. Tudo bem? Bom, isso daqui é importante a gente dar uma lembrada quais são as principais políticas. Até temos aqui no slide, olha só. Então, redução dos gastos públicos, tudo bem? Bom, a ideia da gente reduzir os gastos públicos, é bacana a gente aí concentrar um pouquinho nessa situação, que, primeiro de tudo, os países eles buscam reduzir a carga tributária para quê? Para receber investimentos, principalmente investimentos produtivos. Então, um imposto menor, claro, tende a dificultar mais investimentos em políticas sociais. Tudo bem? Uma outra questão, e também usando aqui o slide, olha só, até coloquei, as reservas internacionais de um país, elas acabam sendo fundamentais para quê? Para que você consiga aí regular o valor da sua moeda com as moedas internacionais, principalmente o dólar. Então aqui a gente tem, no finalzinho do ano passado, até aí o meio do mês de março, a variação da cotação do dólar aqui no Brasil. Provavelmente muitos aí perceberam que o ano já começa com o aumento do dólar. Essa problemática do coronavírus, quando ela se torna mais próxima aqui no Brasil, o dólar sobe ainda mais. Subindo o valor do dólar, né, a gente tem que criar uma interpretação para isso. E qual que é a ideia? O dólar dentro da economia do Brasil, como de qualquer outro país aí do mundo, ele acaba sendo uma espécie de mercadoria. Então ele segue a lei da oferta e da procura. Ou seja, quando tem muito dólar no seu país, você está recebendo muitos investimentos, o que a gente vai ter aí? Uma moeda se valorizando cada vez aí mais. Tudo bem? A moeda nacional, né? E o dólar fica mais barato, beleza? Ao contrário, quando você tem uma crise, uma insegurança dentro do seu país, a tendência é você perder essa moeda, perder o dólar. Investidores irão retirar investimentos do seu país. Tudo bem? E lógico, lei da oferta e da procura, o dólar fica mais caro. Tudo bem? Bom, até se a gente focar aqui nessa ilustração, o que a gente percebe? Quando o dólar fica muito alto, ele fica caro, dificulta o Brasil comprar produtos importados. Bom, isso é bom, porque vai incentivar a indústria nacional. A grande questão é que dependemos muito de insumos, principalmente tecnológicos, com alto valor agregado. Então, o dólar muito alto dificulta a compra, principalmente de equipamentos, remédios, por exemplo. Tá?
Aí você pensa, o dólar muito baixo facilita a importação. E isso acaba o quê? Dificultando a produção nacional. Tá? Então, devido à dependência tecnológica do Brasil, a gente acaba tendo uma certa dificuldade quando o dólar fica alto. Lógico, devido às nossas limitações produtivas, quando o dólar fica aí muito baixo, a gente tende o quê? A comprar muito produto importado e não comprar o nacional, o que acaba dificultando, prejudicando a produção nacional. Tá? Bom, uma outra questão é vir aqui para os impactos que o coronavírus fez na Bolsa de Valores, que também é fluxo financeiro, tudo bem? Logo mais a gente vai detalhar um pouquinho, mas a ideia desse gráfico é comprovar como a economia internacional ela está extremamente interligada, interligando os países. Reparem que a queda das bolsas de valores ela ocorre praticamente no mesmo período. Tudo bem? Significa, claro, né? Se você tem problemas econômicos em um país, outros países também irão sentir, graças, lógico, a esse fluxo internacional de mercadorias cada vez mais intenso, beleza? Bom, voltando aqui para a apresentação, o que a gente acaba percebendo também? Ó? Flexibilização de leis, qual que é a ideia? Para que você incentive a entrada de empresas no seu país, muitas vezes principalmente aqueles com menor capacidade competitiva, acabam criando leis, ou até mesmo reduzindo direitos na questão trabalhista, questão aí ambiental, isso tudo para incentivar a entrada de empresas que vão buscar uma menor carga tributária, pagar salários mais baixos, leis ambientais menos criteriosas. Tá? Um outro ponto, abertura dos mercados. É justamente você aceitar a entrada de produtos importados, facilitar a exportação dos seus. Um exemplo clássico é reduzir as barreiras comerciais. Então, os países eles tendem a quê? Pensar o que a gente acabou de falar do Brasil. Facilitar a entrada de produtos importados. E muitas vezes, para quê? Para facilitar a produção. Um exemplo, o agronegócio brasileiro ele precisa de muitos produtos importados para aí poder existir. Um exemplo clássico é a questão de fertilizantes. Tá? Muitos deles são importados, ou seja, um dólar muito alto facilita a exportação da soja, mas complica, por exemplo, a compra de insumos para plantar ela novamente. Né? E também a ideia da privatização, que é justamente a noção do Estado mínimo. Tira o máximo possível o Estado da economia e deixa as grandes transnacionais, geralmente, acabar atuando no seu país, trazendo os investimentos necessários. Tudo bem? É sempre bacana dar uma lembrada, né? Logo após a crise de 29, entra o keynesianismo, em que o governo de diferentes países, acabava sendo o indutor da economia. Ele investia pesado na economia, porém tinha que cobrar uma carga tributária mais elevada. Hoje, com a internacionalização da economia, muitos países acabam tendo medo. Se eu aumentar muito a carga tributária no meu país, eu até posso, como governo, ajudar a investir na economia. Porém, várias empresas internacionais tendem o quê? A sair do meu território e buscar uma mão de obra mais barata, uma carga tributária mais barata. Tudo bem? Percebam que cada vez as transnacionais ganham mais peso na economia internacional. Tudo bem? Bom, vamos dar mais uma avançada aqui. E um ponto importante, olha só. As transnacionais, então, elas vivem e elas se beneficiam de um modelo, de um Estado mínimo, de uma facilidade maior para a fluidez das suas operações econômicas. Tá? Agora, quais são essas operações econômicas? Temos aqui a questão financeira e a questão produtiva, da produção. Daí que vem o termo transnacionais financeiro-produtivas. É até legal a gente imaginar aí que, muitas vezes, quando você pensa uma grande empresa, por exemplo, uma fábrica de automóveis, você muitas vezes destaca a produção. E a gente acaba esquecendo que por trás da produção você tem um setor financeiro bastante dinâmico. Tá? Bom, então olha só, voltando aqui para destacar o slide, quando eu penso na produção, cada vez mais os países adotam um modelo aí que no Japão começa a ganhar muita força, que foi o toyotismo, aí em meados do século XX. Né? Nos anos 70, o mundo inteiro, devido à crise do petróleo, começa também a adotar esse modelo, né? Produção em rede. O que você faz? Você descentraliza a produção e acaba buscando o menor custo de produção em diferentes regiões.
aí do mundo, né? É justamente essa ideia de trabalhar com a fluidez. Se você tem o menor custo para produzir determinada etapa em um país, você vai fazer essa etapa produtiva em um país, fazer uma segunda produção em outro, e muitas vezes você vai juntar essas peças em um terceiro país para vender em um quarto mercado. Daí a noção de uma globalização cada vez mais intensa. Tudo bem? Bom, vamos dar mais uma entrada aqui no slide, pensar justamente essa ideia, olha só. Blocos econômicos. Nos últimos anos, com a entrada do governo Trump, o NAFTA, né, o Acordo de Livre Comércio da América do Norte, ele acabou tendo aí uma grande estremecida, uma instabilidade. Por quê? O México era um país que, com uma mão de obra muito barata, ele recebia as chamadas indústrias maquiladoras, em que você montava os produtos no México, com peças que vinham de diferentes regiões do mundo, e manda essa mercadoria para os Estados Unidos. Você aproveita o menor custo de produção no México e acaba levando essa produção para os Estados Unidos. Tudo bem? O Trump, com uma política, né, um discurso de defender a empregabilidade da população norte-americana, ele acaba colocando como grande vilão o acordo comercial com o México. Tudo bem? Claro que isso é bastante discutível, né? Bom, olha aí. Vamos lá? O que acontece? Por que é muito discutível? A intensificação da concorrência. Isso é legal a gente dar uma pensadinha. Cada vez mais você tem as empresas tendo a possibilidade de buscar investimentos em outras regiões do mundo, tá? Então, se olharmos esse mapinha aqui, é um exemplo da Toyota no mundo. Reparem que a Toyota ela vai atuar em todos os continentes. E muitas vezes, quando eu falo a intensificação da concorrência, não é necessariamente a intensificação da Toyota com uma outra fabricante de automóveis, por exemplo. Mas pode ser o quê? A concorrência de um país com outro para receber uma fábrica da empresa. Todo país vai querer gerar emprego, vai querer atrair empresas para pagar imposto, mesmo cobrando pouco, né? Mas o neoliberalismo tem a questão da carga tributária. E aí você pode ter muito bem o Brasil disputando a entrada de investimentos com a Argentina, por exemplo. Então, às vezes a intensificação da concorrência não é só entre empresas, mas entre países. Tudo bem? Olha só uma outra questão interessante. Às vezes alguns falam, pô, por que não fecha a economia de um país? Trump às vezes acaba colocando essas ideias. Então eu peguei uma reportagem muito mais de atualidade, mas para exemplificar, que é a ideia do coronavírus e o seu impacto na indústria. E aí até se coloca, de celulares à soja, os impactos do coronavírus na economia brasileira. Um dos impactos é justamente o quê? A falta de peças para fabricar celulares no Brasil. Até porque muitas peças são produzidas lá na China, por exemplo. E por um período relativamente longo, eles ficaram com boa parte da sua produção industrial parada. Um outro exemplo, diminui a atividade econômica na China, o que a gente tem? Redução da venda de soja para os chineses. Outros produtos também, a gente vende muito produto agrícola para eles. O que, lógico, acaba dificultando a economia brasileira, né? Então isso prova a interdependência dos países. Um país cada vez precisa mais do outro. Ao mesmo tempo, o que a gente tem? Uma intensificação da concorrência. Tem muita peça de celular que não é fabricada no Brasil, por quê? É mais barato fabricar na China. Tudo bem? Bom, olha só. A gente mantém agora essa estrutura. Então você tem as transnacionais no mundo cada vez aí com mais países adotando o neoliberalismo, a questão produtiva internacionalizando, descentralizando a produção, não é? Muita concorrência. E agora vamos pensar no grande destaque da aula, que é justamente o setor financeiro. Tudo bem? Então, se pensar no setor financeiro, a gente pode pensar, primeiro, a ideia de que todas as empresas buscam maximizar o lucro. E qual que é a forma mais fácil de você maximizar o lucro? É justamente o quê? Não tendo o concorrente. Por vezes, isso acaba trazendo as empresas a atuar mais no setor financeiro, que é a ideia de criar grandes monopólios ou oligopólios. Monopólio é quando apenas uma empresa vai aí ter influência, ter o domínio do mercado. Oligopólio é quando é um pequeno grupo de empresas. Tudo bem? Então, olha só, para você conseguir reduzir o número de concorrentes, aqui é um ponto bastante importante, olha aí.
Então, cada vez eu quero menos concorrentes, porque é aquele lance, muito concorrente pode exigir o quê? Melhoria do meu produto, pode exigir redução do custo desse produto. Então, cada vez menos concorrentes e mais concorrência. Então, as poucas empresas que tendem a sobrar, elas tendem o quê? A ser grandes corporações com grande capacidade competitiva. Tudo bem? Aqui, até queria destacar com vocês a ideia de que acaba tendo empresas com poder global, podendo internacionalizar a produção, lembra? Posso fabricar na China, posso montar o produto final no México para vender nos Estados Unidos. Então, empresas que acabam tendo uma capacidade de internacionalização, investimento muito grande. Tudo bem? Legal a gente sempre lembrar disso. E, olha só, isso acaba trazendo a noção do poder do mercado financeiro. Porque muitas vezes você não vai simplesmente melhorar o seu produto, fazer mais propaganda para o seu produto. Mas a ideia é qual? É você conseguir conquistar o seu concorrente. Aqui, se a gente colocar mais um exemplo, peguei outra reportagem, olha só, vai ser uma biografia sobre a empresa Ambev, que vai trazer os bastidores dela. E reparem o que eles colocaram. Olha só, bastidores de aquisições, ou seja, dentro do mercado financeiro, ela acaba comprando empresas que, em tese, seriam seus concorrentes. E também da cultura pé na porta. Ou seja, como é uma empresa com grande poder de investimento, muitas vezes ela consegue aí ultrapassar, lembra, transnacionais, ultrapassar as fronteiras. E como ela pode fazer isso? Por exemplo, a Ambev sempre quis entrar no mercado norte-americano, estou até mostrando aqui, e tem uma marca de cerveja muito forte nos Estados Unidos, que é a Budweiser. Então, para conseguir entrar nesse mercado, o que eles fizeram? Acabaram comprando a empresa. Percebam que você entra em um mercado não levando uma marca que a Ambev já possuía, não levando cerveja importada para os Estados Unidos, mas sim comprando um potencial concorrente naquele mercado, comprando empresas dentro do país que você queria dominar o mercado. Tudo bem? Olha aí, temos mais um exemplo aqui, a Brasil Foods. Geralmente você não lembra o que essa empresa vai produzir, mas porque dentro do mercado financeiro ela vai ser a grande controladora de várias marcas, aqui duas famosas, a Sadia e a Perdigão. E aí essas duas empresas, qual é uma das grandes famas dela? Carne de aves congeladas. Então olha só, o que deveria ser dois concorrentes acabaram se transformando o quê? Em uma única grande empresa. Tá? Você não compra uma empresa, muda de nome, cria uma nova, cria uma terceira marca, mas o quê? Compra o seu concorrente, faz uma aquisição, faz uma associação com o seu concorrente, justamente para essa frase aqui do meio, menos concorrentes e mais concorrência. Tudo bem? Só mais uma, olha só, a grande rival da Ambev. O pessoal até brinca, né? Qual que é o grande sonho da Ambev? É falir a Coca-Cola ou comprar a Coca-Cola? Claro que é comprar a Coca-Cola. Imagina você controlar financeiramente uma empresa que dá muito lucro. E qual que é o grande objetivo das corporações internacionais? É lógico, maximizar os seus lucros no mundo inteiro. Então essa é uma forma muito mais fácil de você dominar os mercados. Tudo bem? Sempre dentro do setor financeiro. Tá?